Transmissão iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos dando início à reunião síncrona não virtual da primeira turma de julgamento da terceira Câmara, da terceira sessão de julgamento do CARF. Estão previstos para serem votados nesta manhã os processos os itens de 1 a 5 da pauta. Vamos dar início ao julgamento pela fundação oral do item 5, cujo patrono está presente na sala. Fabiana, pode convocar o patrono para a sala, por favor. O patrono foi convocado, presidente. Bom dia, doutor Rodrigo. Está nos ouvindo? Bom dia, doutor Paulo. Estou ouvindo. Muito bem. O senhor me ouve? Ouço. Todo mundo está ouvindo normal? Tá ok. Bom, então, antes de iniciarmos, vamos dar as boas-vindas ao doutor Rodrigo Kendi Iramuki, conselheiro da Fazenda, representante da Fazenda, que tomou posse dia 21 de novembro. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, doutor Bruno, pode dar início, então, à leitura do relatório. Ok, proceda à leitura. Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcreva a seguir trecho do relatório da DRJ. Trata-se, presidente, de processo de impugnação contra auto de infração de número tal, lavrado para a constituição de crédito tributário decorrente da falta de recolhimento da COFINS, do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 1998. O crédito tributário lançado totaliza R$ 108 mil, seguindo os motivos ensejar a lavratura do auto de infração. O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 11 de 8 de 2003, apresentando impugnação em 9 de 9 de 2003. Em sua peça defensiva, alega que a cobrança de COFINS objeto do auto de infração é indevida, vez que encontrava-se amparada por medida judicial para o não recolhimento da referida contribuição, bem como havia obtido liminar suspendendo a exigibilidade do recolhimento dessa contribuição. Portanto, não poderia a autoridade fiscal lavrar o auto de infração por não ter localizado o processo judicial em seus sistemas. Defende a ausência de motivação para a lavratura do auto de infração, o que o tornaria nulo, bem como o ferimento do princípio constitucional da moralidade, pois entende que caberia ao fisco intimar o contribuinte a apresentar esclarecimentos e informações sobre irregularidades constatadas, de forma a apresentar os esclarecimentos necessários. Em sessão de 19 de 12 de 2019, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, tendo adotado a seguinte ementa. E, em 24 de 1 de 2020, a recorrente apresentou o seu recurso voluntário e ao relatório. Doutor Rodrigo, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente, doutor Bruno, demais conselheiros. Eu vou pedir licença para compartilhar breves slides para facilitar a compreensão do caso, que é relativamente simples, eu pretendo ser rápido. Os senhores enxergam a tela do slide? Eu enxergo. Tudo bem. Bem, conselheiros, como bem relatado, o auto de infração é um auto de infração de DCTF, de cruzamento de DCTF, dos débitos declarados e suspensos em DCTF de janeiro a dezembro de 98. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 98. O que acontece? O contribuinte tinha mandado de segurança ajuizado em 97, onde ele discutia a famigerada tese da isenção da COFINS, ou da revogação da isenção da COFINS pela Lei 9.430. Né? A famigerada tese que, inclusive, era objeto de súmula até então, favorável aos contribuintes, a súmula 276 do STJ, respaldando o entendimento dos contribuintes, de que a revogação
da isenção pela lei 9.430 não poderia ter ocorrido porque a isenção tinha sido concedida pela lei complementar. Então, o contribuinte recorrente à juíza, ao mandado de segurança, em 97, obtém uma liminar em agosto de 97, suspendendo a exigibilidade da COFINS, e ele passa a declarar essa COFINS em DCTF com a exigibilidade suspensa desde então. Não obstante a suspensão da exigibilidade, o auto de infração ele acaba constituindo o crédito tributário para habilitar a decadência em agosto de 2003. E aí já tem um primeiro problema de decadência, né? Dos períodos, no mínimo, compreendidos entre janeiro e julho de 2003, né? Na medida em que o auto só foi lavrado em agosto de 2003. Mas, independentemente da decadência, né, o que se passa na sequência, e é relativamente simples, é que o mandado de segurança ele transita em julgado em setembro de 2007, 10 anos depois. Então, o contribuinte fica 10 anos discutindo a COFINS desse mandado de segurança. Ele transita em julgado em setembro de 2007, e nesse momento, no trânsito em julgado do mandado de segurança, se opera naturalmente o efeito extintivo do artigo 15610 do CTN. Esses débitos de COFINS que estavam suspensos em DCTF até então, com o trânsito em julgado do mandado de segurança em setembro de 2007, eles são extintos e deveriam ser naturalmente baixados do conta corrente por força da decisão judicial transitada em julgado. Bem, isso não acontece. O que acontece na sequência é que a Fazenda ajuiza uma ação rescisória em dezembro de 2007, logo na sequência. Ela pede uma decisão, uma tutela provisória, uma liminar, para suspender a extinção desses débitos de COFINS. A liminar é indeferida no TRF3, isso é importante dizer. E aí a ação rescisória continua tendo o seu trâmite no TRF3. No meio do tempo, nesse meio termo, conselheiros, o que acontece? O Supremo sinaliza a mudança jurisprudencial, consolidada até então. Em setembro de 2008, ele começa o julgamento desses dois recursos extraordinários repetitivos, que vão dar ensejo depois ao tema 71 do Supremo Tribunal Federal. Então, diante da sinalização dessa virada jurisprudencial, o recorrente ele passa a pagar a COFINS desde janeiro de 2008, isso é importante dizer. Então, não obstante ele detivesse uma decisão judicial transitada em julgado de setembro de 2007, ele passa a pagar a COFINS já em janeiro de 2008. Ainda que não tivesse tido liminar na ação rescisória da União. E a ação rescisória tem a sua tramitação e ela vai ser julgada em maio de 2019. Em maio de 2019, o TRF3 julga parcialmente procedente a ação rescisória, afastando juros e multa e restabelecendo a cobrança dos débitos de COFINS. E aí, então, a Receita simplesmente repristina esses débitos no conta corrente, esse processo administrativo, encaminha para julgamento. A DRJ julga isso lá em outubro de 19 e afasta a multa de ofício. O contribuinte recorrente interpõe um recurso especial no STJ e isso está pendente de julgamento até a presente data. Então, a situação fática e jurídica hoje a rescisória está pendente de julgamento no STJ ainda, mas o que existe neste processo administrativo hoje vigente é uma decisão judicial transitada em julgado que exonera o contribuinte do pagamento dessa COFINS. E aí os senhores podem perguntar, e se essa rescisória depois vem a ser julgada favoravelmente à Fazenda e transita em julgado, né? O que acontece com esses débitos? Esses débitos, depois a Receita faz o controle deles e, como já tem acontecido em outros processos administrativos do próprio escritório recorrente, eles são colocados em cobrança e voltam para a exigibilidade. A Receita tem feito isso em outros expedientes. O escritório tem, inclusive, sofrido execuções fiscais
desses débitos de COFINS. Vejam, são débitos que abrangem um período de tempo de 97 a 2007, ou seja, os 10 anos em que o contribuinte permaneceu com essa discussão judicial, com a exigibilidade suspensa. Ele obtém uma decisão transitada em julgado em 2007 e depois se vê diante de uma repristinação de todos esses débitos, de todo esse período que compreende 97 a 2007 e, nesse processo em específico, os débitos de janeiro a dezembro de 98. Né? Então, vejam, o que houve foi simplesmente uma repristinação de todo esse período, ainda que a mudança jurisprudencial sobre a matéria de fundo da COFINS tenha ocorrido somente depois do trânsito em julgado do mandado de segurança, ou seja, em setembro de 2008, por meio do tema 71 do Supremo Tribunal Federal. E aí, conselheiros, surge em março de 2020 o julgamento conhecido de todos, claro, a famigerada tese da coisa julgada, em que o Supremo pacifica essa discussão toda sobre os efeitos de uma decisão judicial, de uma mudança jurisprudencial, seja em controle concentrado ou em difuso, como foi o caso dos autos, e o Supremo pacifica o seguinte entendimento, né, no item 2 da tese. As decisões proferidas em ação direta ou em série de repercussão geral, como no caso, aqui no caso, o tema 71 do Supremo, julgado em 2008, interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado, nas referidas relações continuativas, esse é o objeto do tema, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. O que quer dizer o seguinte, conselheiros, isso o Supremo dizendo o julgamento repetitivo, temas 881 e 885. A partir do paradigma, do precedente paradigma do Supremo em controle concentrado ou difuso, o contribuinte tem que voltar a pagar, independentemente de ação rescisória. No caso concreto, portanto, diante do tema 71 do Supremo, em agosto de 2008, o contribuinte tinha que voltar a pagar, respeitada a noventena. Ou seja, a partir de novembro de 2008, todos os contribuintes deveriam voltar a pagar a COFINS, independentemente de coisa julgada, restando, portanto, prejudicada, por falta de interesse de agir, qualquer ação rescisória sobre o tema. E é importante, de novo, ressaltar, a recorrente, no caso concreto, já está recolhendo a COFINS desde janeiro de 2008. E o tema 71 ele é de setembro de 2008. E caminhando para o final, conselheiros, a gente tem, depois do julgamento dos temas 881 e 885 do Supremo, o desdobramento disso no STJ, a primeira sessão do STJ, julgamento unânime em setembro de 24, julgando exatamente esse mesmo tema da COFINS. Era uma rescisória que tinha por objeto atacar uma decisão transitada em julgado, cuja matéria de fundo era a COFINS, Sociedade Civil de Profissão Legalmente Regulamentada. E o que diz o STJ na sua primeira sessão? Tema 71 do Supremo, que foi a guinada jurisprudencial no tema da COFINS, temas 881 e 885, perda superveniente do interesse de agir da União. O entendimento assim consolidado pela Suprema Corte, de observância obrigatória pelos tribunais partes, reverbera no caso em exame, deixando nítido que, para a cobrança da exação questionada, no caso COFINS, não mais se faz necessária nem útil a via da ação desconstitutiva, daí emergindo a perda superveniente do interesse de agir da autora fazendária no âmbito da presente ação rescisória. A ação rescisória, portanto, extinta sem resolução de mérito. Esse, sem dúvida, deverá ser o caminho da ação rescisória da União no caso dos autos, ainda que se entenda que deva se aguardar o julgamento da rescisória. E, por fim, conselheiros, importante também lembrar, agora, caminhando assim para o final, um julgamento de caso idêntico a esse, de um período anterior, de 97, feito em 23 de julho de 2025, na 3402, onde o colegiado, por maioria, deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer
nesse acórdão 11.610, 015, 300 desculpe, acórdão 3402, 012, 637, a turma reconheceu aqui, deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer, no caso, a prevalência da decisão judicial transitada em julgado, que era a única decisão válida, vigente e eficaz naquela discussão, assim como é nessa presente discussão. Não existe decisão qualquer no âmbito da rescisória que possa ser aplicada nesse momento para os fins dessas cobranças de 1998. O que existe hoje para aplicação vinculativa neste caso, em julgamento, é a decisão transitada em julgado em favor do contribuinte. E por isso, conselheiros, a recorrente reitera pelo provimento integral do seu recurso voluntário. Agradeço muito a atenção e permaneço à disposição para quaisquer dúvidas de fato. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Rodrigo. Doutor Bruno, vamos ao voto, então. Bom, ao voto. Bom, inicialmente eu informo que fiquei tendente a aplicar as teses 881 e 885 do STF, só que ao final concluí que esse último ponto, esse último passo, caberia ao Poder Judiciário. Feito esse esclarecimento inicial, eu inicio a leitura do meu voto. De início, cabe aqui apontar que, embora a recorrente tenha feito menção à carência de fundamentação do auto de infração, no título de um de seus pontos recursais, não foi possível identificar quaisquer razões relacionadas a essa matéria, razão pela qual não se conhece dessa preliminar, e ainda que assim não fosse, não foi possível identificar qualquer vício no lançamento ou nota de infração que pudesse levar a essa conclusão. Feitas essas considerações, passo à análise das questões de mérito. Mérito 1. Extinção dos débitos conforme o artigo 156, inciso 10, do CTN, e do efeito ex tunc da eventual decisão favorável em sede rescisória. De partida, pode-se resumir o presente caso nos seguintes pontos. A contribuinte possui decisão transitada e julgada no mandado de segurança número tal, em 10/9/2007, onde lhe foi assegurado o direito à isenção de recolhimento da COFINS, com fulcro no artigo 6º, inciso 2, da Lei Complementar 70 de 91. Antes disso, em 1/7/99, a contribuinte havia obtido liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. B. Em 18/6/2003, para prevenir a decadência, o auditor fiscal procedeu à lavratura do auto de infração. C. Em 13/12/2007, a União propôs ação rescisória, tendo obtido decisão favorável do TRF da Terceira Região, em 7/5/2019. Contudo, não houve trânsito em julgado da decisão, pois há pendência de julgamento de recurso no STJ. Em análise procedida pela conselheira Ana Dolores em caso da mesma contribuinte, referente ao período de 10 de 99 a 10 de 97 a 12 de 97, pontuou-se e se concluiu que a. Quanto à matéria de fundo, tanto a contribuinte como o fisco não questionaram a incidência da COFINS sobre as receitas auferidas pelas sociedades civis de profissões regulamentadas, pois esse entendimento foi pacificado pela STJ no julgamento do RE de número tal, em sede de repercussão geral, tema 71. B. Não se está diante de caso de concomitância e consequente aplicação da súmula CARF 01, pois a questão discutida não se deu por ação da contribuinte, mas da União. C. No atual momento, embora exista ação rescisória, a única decisão judicial transitada em julgado é a decisão favorável à contribuinte, devendo essa ser aplicada ao presente caso. O voto lavrado pela mencionada relatora foi acompanhado pela maioria dos conselheiros, resultando na concessão do provimento ao recurso voluntário para o cumprimento da decisão transitada em julgado, no mandado de segurança de número tal, conforme dispositivo do acórdão a seguir apresentado. Apesar de concordar com a necessidade da aplicação da decisão judicial transitada em julgado, tendo aqui a discordar em relação à não aplicação da súmula CARF número 1, isso porque a ação judicial de referência para o presente caso não deveria ser a rescisória, mas sim o mandado de segurança, pois proposto pela contribuinte antes do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo totalmente circunstancial, embora dependente, a posterior propositura rescisória por parte da União. É o que prevê a mencionada súmula. Portanto, não conheço na matéria recursal referente à possibilidade de exclusão da base de cálculo da COFINS das receitas auferidas por sociedades civis de profissões regulamentadas. Esse é o primeiro ponto do mérito. Vamos continuar. Vamos. Segundo ponto do mérito, da multa e dos juros moratórios. Em tese subsidiária, a recorrente pede o afastamento da multa e dos juros moratórios, o que faz com fundamento no artigo 63, parágrafo 2º, da Lei 9.430 de 96, cuja aplicação se requer por analogia. De acordo com o dispositivo legal mencionado, a interposição de ação judicial favorecida com medida liminar interrompe a mora, desde a concessão da medida judicial até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial considerada devido tributo ou contribuição. Assim, no presente caso, só haveria mora e, portanto, incidência de multa e juros de mora passados 30 dias do trânsito julgado da ação rescisória. Nesse mesmo sentido, pode-se citar a seguinte decisão da Câmara Superior. E, sob essa linha e nesses termos, afasto a incidência de multa e juros de mora. Em conclusão, diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a incidência de multa e juros de mora até o 30º dia após o trânsito e julgado da ação rescisória. É o voto. Doutor Bruno, a multa já tinha sido excluída, não, pelo DRJ? A multa de ofício, sim, mas por via das dúvidas, existia alguma controvérsia em relação à multa de mora, né? Multa de mora? Mas mora não é... Não tem multa de mora nesse processo, não. No processo, efetivamente, não há, mas acho que constou no pedido, ou pelo menos no destaque de que os efeitos da mora não deveriam influenciar aqui no cômputo de juros até o 30º dia após o trânsito julgado da ação. Parece que só é a multa de ofício mesmo, que foi afastada pelo DRJ. A DRJ afastou a multa de ofício. Eu acho que em relação aos juros de mora tem súmula do CARF, não? Ou se houver, eu menciono aqui a súmula. Acho que só não há juros de mora quando tem depósito judicial. Esse artigo 63, ele só exclui esse parágrafo 2º aí que está no voto, ele só se refere à multa de mora, ele não se aplica aos juros. Está falando da súmula 5, Paulo? Eu estou sem acesso aqui à súmula. São devidos juros de mora sobre o crédito não integralmente pagos no vencimento, ainda que suspenso sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. Exatamente. Bom, então, como existe essa súmula e a tese é vinculante, eu adoto a súmula. Qual o número da súmula? 5, 2006. Perfeito. Só posso tirar uma dúvida, Bruno? Só para eu entender seu raciocínio. Ver se eu entendi. A ação veio anterior e o auto para fins de decadência, certo? E aí tem toda a questão da discussão judicial. Transitou em julgado, depois veio a rescisória ainda não transitou em julgado. Só que o desfecho é bastante previsível, face à existência das novas teses do STF. Sim, eu acho que essa questão é concomitante, toda essa discussão relativa ao Supremo Judicial, à reação rescisória, quem vai decidir se os efeitos disso é do Judiciário. Então, mas aí meu ponto se é concomitância, então não vai prosseguir
Essa era a minha dúvida. Quando a gente fala concomitância, quer dizer que a unidade de piso ela não vai prosseguir com a execução, ela vai aguardar a Ela vai, decisão ela vai, judicial. ela vai prosseguir de acordo com as decisões vigentes no momento. Então, se não tiver nenhuma decisão vigente que permita a cobrança, ela não vai cobrar. Se ela entender que há alguma decisão vigente que permita a cobrança, ela vai cobrar. A concomitância, simplesmente, ela implica uma decisão formal definitiva do lançamento, apenas formal. Você não vai discutir o mérito do lançamento, se ele é devido, se ele é indevido, em relação à matéria discutida no judiciário. Quem vai decidir se o lançamento é devido, como é devido, quais são os efeitos de tudo, é o judiciário. Não vai ser nem o CARF, nem a administração. Tá. A administração vai simplesmente cumprir o que as decisões judiciais forem vigentes à época do cumprimento. Então, para mim, não tem essa especulação, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, se vai ser assim um assado. O que acontecer, vai acontecer. Não é nem sobre sim, não é nem sobre a especulação, não, concordo com você, mas a minha dúvida era eventualmente prosseguir sobre uma matéria não definida no judiciário. Esse era meu ponto, entendeu? Mas está Não, esclarecido. Eu mas acho que justamente isso, por isso que a gente não vai prosseguir, porque a matéria foi levada ao judiciário. o presidente, o advogado ergueu a Doutor mão. Rodrigo, o senhor quer fazer esclarecimento de fato? Então, não está mutado. O senhor está mutado. Sim, desculpe. Obrigado, presidente. Sim, duas questões rápidas. A primeira é que eu não compreendi exatamente a concomitância, seria com o mandado de segurança que o contribuinte ajuizou em 97, seria isso, né? É isso? Em 97. E o auto de infração em 2003. Sem problema, Tudo bem. A súmula CARF, ela importa em renúncia à Antes ou ação depois? antes ou posterior ao lançamento. Está na súmula CARF. Não, mas e os objetos são... que os objetos também Doutor, não são... só um momentinho, doutor Rodrigo, nós não temos debate entre nós e o senhor. Tá. Ou o senhor faz caminho de fato, agora a argumentação, o senhor já fez a sustentação oral. Não há debate entre a gente. Perfeito, presidente. O segundo ponto é a questão de fato mesmo, sobre os efeitos da concomitância, que sem dúvida a gente já está sofrendo, o recorrente está sofrendo cobranças pela Receita deu prosseguimento e não tem suspendido isso enquanto está pendente a ação rescisória. Então, o senhor ajuiza uma reclamação por descumprimento de ação judicial. Desculpe? O senhor ajuiza um descumprimento de ação judicial pela Receita. Questione-se no judiciário. Isso aí tudo faz parte do judiciário, não faz parte mais da nossa competência. A gente não vai decidir aqui quais são os efeitos que o judiciário vai dar ou não sobre a ação. É o judiciário que deve decidir esses efeitos, não somos nós. Se nós decidimos, não é quando nós decidimos que você pode ser totalmente contrário ao que o judiciário decidir. A concomitância é justamente isso, evitar que a administração faça algum juízo acerca de uma matéria que está sob o judiciário. A lógica é essa. É que a matéria que está sob o júdice é a rescisória, mas tudo bem, presidente. Está entendido. Obrigado, agradeço. Tá ok. É porque aplicar a decisão do trânsito julgado é julgar. Né? Na verdade, quando você tem concomitância, você retira a competência do cargo. E você aplicar o resultado da decisão judicial é julgar. Então, a competência não é afastada, não é mitigada para você aplicar a decisão. Aplicar a decisão é julgar. Então, a gente não pode julgar. Seja qual for o julgamento, seja para julgar aplicando a decisão, seja não julgando. A concomitância implica a ausência de competência absoluta do CARF para proferir juízo acerca daquela questão. É isso a concomitância. É renúncia à discussão administrativa. Total. Mesmo porque o objeto do mandado de segurança foi transportado para a ação rescisória agora, né? Sim, está envolvido. A ação rescisória seria uma prorrogação do processo existente até então. Não, está perfeito. Teve trânsito julgado. E isso aí tem um caso famoso aqui no CARF, que é o caso da Nitriplex, da Eliane Revestimentos, que é cessão de crédito terceiros, que a própria ação rescisória, o próprio STJ decidiu na ação rescisória, falou assim, olha, para tudo, a Receita não cobra nada, os débitos não estão extintos, quando terminar a rescisória, nós decidiremos. Então, assim, os efeitos da rescisória vão ser decididos na rescisória. Se vai ser ex nunc, se vai ser ex tunc, isso vai ser decidido lá. Não cabe ao CARF decidir isso. Isso é judiciário. Agora, se a Receita descumprir alguma decisão, o convite tem os meios para questionar isso.
Os meios são judiciais, não são mais administrativos. Presidente, eu só queria entender, o Márcio votou junto com no outro processo pelo sobrestamento. Por que você entendeu, Márcio, pelo sobrestamento? Tá fechado o seu áudio, Márcio, querido. Márcio, doutor Márcio? Eu entendi, assim, pelo voto na sobrestamento, que foi o que restou lá no julgamento da turma, porque eu entendo que se fosse dar provimento a esse recurso, haveria prejuízo, porque no momento que na via administrativa é dada a favor do contribuinte, o que é que ainda vai se estar discutindo lá na via judiciária, né? Então eu acompanhei pelo sobrestamento. Embora eu entenda que a decisão inicial favorável, foi favorável à parte, né, recorrente, foi favorável. A decisão que transitou em julgado, né, foi favorável. Aquele caso onde se faz o sobrestamento de uma decisão que não cabe recurso, você faz quer dizer, que está em julgamento, que ainda vai ter um resultado, fazer o sobrestamento, no caso de uma decisão que seja favorável favorável ao recorrente, né? Mas aqui no caso eu estou entendendo aí como o doutor Paulo está expondo, que realmente é o caso mesmo. Inclusive nós já julgamos um caso semelhante a esse aqui também na turma. Mas pelo fato de que eu entendo que há prejuízo, caso seja favorável à recorrente esse recurso, porque aí, aí já na via administrativa já acabou a questão. Então eu entendo assim, como o doutor Paulo falou, pela concomitância. Eu só estou na dúvida em relação a essa multa, realmente, que eu acho que nós não devemos. Ele tem um pedido de multa expresso no Não, recurso não ficou. voluntário? Só tem expresso a parte de juros. A multa seria uma consequência, mas eu aqui fazendo numa nova leitura aqui, eu de fato não vejo isso expresso. Então eu Porque excluo a eu acho que a multa. multa já foi. Assim, Mas só foi a normalmente a multa de Receita não ofício lá faz isso, atrás. viu? A Receita não substitui. Quando elimina a multa de ofício, não inclui multa de moratória no débito, não. Pelo menos não deveria fazer isso. Então, assim, a DG excluiu a multa de ofício, tá bom, não tem multa alguma. Então, perfeito, Né? fica só em juros. E Agora, aplicação da súmula 5. agora se não tiver expressa a multa de mora no recurso voluntário, eu acho Não melhor está. não tratar a questão. Não está. Não, Só em ele juros. pede só os juros. Só juros. Ele pede só os juros. A parte de multa só aparece numa transcrição que é feita em relação acho que a própria decisão na ação rescisória, tá? Mas, efetivamente, ele só pede juros. Então, assim, no final, vai ficar conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. É isso? Isso. Vai conhecer só em relação aos juros e aplicando negar a súmula provimento cada súmula. E vai aplicar a súmula, isso. Sim. É isso? Isso, exato. Ou é não conhecer tudo? Quando tem súmula, não tem que o recurso voluntário é conhecido? Não, na verdade, conhece e nega, né? Conhece e nega. Conhece, Conhece e né? nega. Tá. O Então, não conhecimento acho que seria só no caso da súmula 1 e 2, né? Não, Eu sim, negaria tudo, na porque verdade. o recurso especial você não conhece agora quando a matéria está sob súmula. Eu fiquei na dúvida se o recurso voluntário também tinha essa questão, mas tudo No bem. voluntário não tem nada sobre isso. Tá. Infelizmente. Nem nada de Tá. admissibilidade, nem sobre isso. Então o voto ficou assim, doutor Bruno. Conhecer parcialmente o recurso voluntário, na parte conhecer, negar provimento. Ok? A negativa se refere apenas aos juros. Tá. Doutor Márcio, como é que você vota? Como é que o senhor vota? Está mutado. No caso aqui, eu vou ter que divergir, né, do relator, no caso dessa questão da concomitância, né? Não, ele deu concomitância. Hã? Ele 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 tá... deu. Ele deu concomitância. Então, vou acompanhar o relator. Doutor Rodrigo.
Acompanho o relator também nesses termos. Doutora Raquel. Acompanho, doutor Bruno. Doutora Kelly. Acompanho. Então, tá ok. Deixa eu consignar o resultado aqui. Doutor Rodrigo, então o resultado ficou assim. Acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. A decisão final, então, é por concomitância em relação à discussão, em relação ao mandato de segurança e à discussão da ação decisória, e todos os efeitos, porventura, que forem atribuídos, serão aplicados ou não pela unidade. Ok? Agradeço. Bom dia, presidente. Bom dia. Até mais. Até a próxima. Se eu te contar que isso, agora ficou clara a questão da concomitância para mim, você acredita, Paulo? Principalmente quando você falou que aí ele que abre uma reclamação, né? Você está certo. Não tem a gente que fazer isso, você está certo. Eu não tinha raciocinado sobre essa ótica, está certo. O judiciário não deu a última palavra em relação a essa... Não. Minha preocupação era continuar, fundo, né? entendeu? Mas aí o Paulo bem disse, então uma reclamação por descumprimento, tá certo, essa é a via. Eu não tinha pensado óbvio, é isso. Porque tudo que nós dissermos não tem valor nenhum, porque quem vai decidir é o judiciário. Se lá ele decidir que a rescisória tem efeito ex-tunc, vai fazer o quê? Não é nem sobre a rescisória em si, é que nem tinha aquele caso meu da semana retrasada, que eu votei para sobrestar, eu acho, não sei, pensando no mesmo raciocínio que o Márcio, mas não é, tem que pedir a aplicação da rescisão. O sobrestamento a gente faz, quando tem ação judicial, em questões prejudiciais, sim, é diferente. Sim, aí não é concomitância. Não. Você tem alguma coisa prejudicial que não se refere à matéria em discussão e que está no judiciário. Por exemplo, caso típico, tempestividade recursal. Né? A discussão sobre o método do processo não está em questão, mas tem uma discussão sobre a tempestividade da impugnação, por exemplo. Já peguei esse tipo de caso. Aí essa tempestividade foi intempestiva da DRJ, quando a gente entrou com um mandado de segurança alegando tempestividade. Aliás, uma ação. E aí, sim, é uma questão prejudicial. Você não vai discutir tempestividade no processo administrativo, mas você não pode discutir o resto enquanto essa matéria não for julgada. Então, se você sobresta para aguardar uma questão prejudicial que vai influenciar no deslindo do processo, no julgamento do processo. Então, eu vejo questões processuais levadas ao judiciário como prejudiciais, e podem, sim, certo. Aí sobresta. Agora, concomitância, não. Mas existem, antigamente, o pessoal aplicava o julgado, o transjulgado. Qual é o problema disso? Justamente as rescisórias. Então, o pessoal aplicou, de rescisória, decidia diferente. E aí, como é que faz? O embrólio que vai dar. Então, a concomitância, o sentido dela justamente é a gente eliminar a nossa competência. Vamos, então, ao item 1 da pauta, agência Clique. Fabiana, então, é só uma questão de envio de vídeo, certo? Sim, presidente. Então, doutor Bruno, vamos ao voto, vamos ao relatório, depois do relatório a gente passa o vídeo. Todos já abriram o voto? Pode seguir. Procedo à leitura do relatório. Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do relatório da DRJ. Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte qualificada na epígrafe, insurgindo-se contra autos de infração lavrados para a constituição do crédito tributário referente a PIS e COFINS, nos montantes totais de R$ 55 e R$ 256 mil, respectivamente,
referente aos períodos de apuração correspondentes aos meses de janeiro a dezembro de 2009. A autoridade fiscal informa, do TVF que integra os autos, que 1. Foi realizado confronto dos valores constantes da escrituração contábil com os livros fiscais e com as informações declaradas pelo contribuinte na DIPJ, DCTF e DACOM, tendo sido constatado que os valores da receita apurados na contabilidade mostram-se compatíveis com os declarados em DIPJ e divergentes dos informados em DACOM. 2. A autuada aproveitou indevidamente os créditos de não cumulatividade decorrentes de aquisição de serviços de apoio administrativo para escritório, tais como digitação, estenografia, secretaria em geral, consultorias em educação e treinamento, serviços de sistema de segurança, serviços de consultoria ou de assessoria sem qualquer identificação da natureza dos serviços tomados, serviços de elaboração de programas de computadores, de manutenção de informática, reembolsos dos gastos pessoais de empregados, dentre outros, os quais, por não estarem diretamente relacionados à produção de bens e serviços, foram objeto de glosa. Além dessa infração, a autoridade fiscal afirma que foram igualmente gozados créditos decorrentes de contraprestações de arrendamento mercantil nas parcelas que excederam os valores comprovadamente pagos pelo contribuinte ao longo do ano calendário de 2009, bem como amortizações de gastos relativos a benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros em razão da não apresentação da documentação suporte comprobatória. Justificada da autuação em 4/6/2013, a autuada, ora impugnante, apresentou sua impugnação em 4/7/2013, alegando em sua defesa, em síntese, que, haverá a apresentação de visos à sustentação, correto? Certo. Então, essa parte eu salto, vou Ok. logo ao resultado. Em sessão de 11/12/2019, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, tendo adotado a seguinte ementa: acórdão abaixo. Bem. Em 13/1/2020, a recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo trazido argumentos semelhantes aos apresentados em sua impugnação, exceto em relação ao arrendamento mercantil e aos encargos com amortização, para os quais não apresentou razões, e ao relatório. Fabiana, vamos passar o vídeo, por favor. Sim, presidente. Você tem que entrar no e-processo para poder passar o vídeo. Eu? Sim. Vou te passar o passo a passo. E o meu processo com problema. Pode ir. Vamos lá, então. Me ajuda? Eu estou com ele aberto aqui. Fala aí, vamos fazer juntos. Pode falar, Fabiano, passo a passo. Doutora Rachel, você vai no menu, aí em Documento de apoio. opção, em julgamento. Sim. Aí vai estar Documento de apoio. documento. Citação oral, isso aí? Isso. Documento, sustentação oral, acompanhamento, aí vai em consultar. Mas o meu processo não está acessando, não. Doutora Raquel também está conseguindo, não? Estou tentando, só um minutinho, porque Deixa eu entrar aqui agora, deixa eu conseguir. ele entra e sai, entra só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui entrar aqui, a sustentação oral. Ele não vai depois, Paulo, vê se o seu vai. Meu para em consultar. A ideia é o quê? Baixar o vídeo e passar aqui? Porque eu já fiz o download, acho. Então só compartilha a tela, doutor Rodrigo, por favor. Só compartilha a tela. Então, só compartilhar a tela aqui, por favor, então, Rodrigo. Peraí, só um minuto, pessoal. Só achar ele de novo aqui, que o computador é novo. Quer achar? Compartilhar. Deixa eu ver aqui. Sim, tela, janela, guia. Qual que é o processo mesmo? Agência Clique? Exatamente. Eu estou compartilhando aqui, ver se vai dar certo. Compartilha o áudio também, Paulo. Vocês estão visualizando o vídeo? Não, só a tela, cuidado, hein? Só a minha tela? Sim. Eu baixei também, se você quiser ajuda, tá, Paulo? Não, pode colocar então aí. Vou tentar. Conseguiu, doutor Rodrigo? Quer tentar você? Não, pode fazer aí, que eu não estou achando, que eu tinha baixado, mas não vi, não. Vocês estão vendo minha tela? Sim.
Sustentação? no vídeo. Vê se vai sair o áudio. Vamos ver, só um minuto. Já está aparecendo. Está sem áudio, né? Está sem áudio. O vídeo está sem áudio para mim também, na verdade. Não, o vídeo para mim está com áudio. Para mim está sem. Doutora Rancho, quando você compartilha lá, você clicou lá em incluir som? É porque, na verdade, está sem som para mim, inclusive. Incluir som. Eu estou com compartilhamento também áudio da guia. Compartilhar também áudio da guia. Tá. Ah, tá. Janela, aí você tem que compartilhar áudio. Já sei o que está acontecendo. Você compartilhou o quê? A guia Microsoft, janela ou tela inteira, Raquel? Mas compartilhou. Vocês estão visualizando Alguém conseguiu aí? O meu está sem som para mim. Não, e o meu, estão visualizando minha tela agora? Sim, aparece o vídeo. Aparece o vídeo? Consegui, peraí. Diferenças É porque eu- e fins apuradas no Tá ano ouvindo? Ok, agora. Agora sim. São a Tá, glosa então de vou começar. créditos Vou sobre no início. julgadores. Boa tarde a todos. O presente auto de infração exige da recorrente diferenças de PIS e COFINS apuradas no ano calendário 2009 com relação à glosa de créditos desses mesmos tributos. Em sede de impugnação, a recorrente demonstrou a evidente nulidade da autuação, apontando os vícios de motivação e contradições que ocorreram no lançamento. Apesar disso, a DRJ deu provimento apenas parcial à impugnação, mantendo em parte a autuação. Conforme demonstrado no recurso voluntário e na impugnação apresentada nos autos do presente processo, o TVF incorreu em uma série de contradições, sendo a principal delas relacionada à base de cálculo do valor hora glosado. O termo de verificação indicava o valor de R$ 1.490.000 como base de cálculo da glosa dos créditos. Já o anexo apresentado pela autoridade fiscal indicava o valor de R$ 1.602.000, além da inclusão de receitas de exportação imunes e outras não especificadas pela autoridade fiscal. Essa falta de clareza com relação à base de cálculo da glosa e aos itens que foram glosados dificulta de forma expressiva o direito de defesa da recorrente, tornando o auto de infração nulo nos termos do artigo 59, inciso 2, do Decreto 7235 e também da jurisprudência do presente órgão. Além da evidente contradição cometida entre o termo de verificação fiscal e o anexo apresentado pela autoridade fiscal, o auto de infração também carece de fundamentação quanto à glosa dos serviços utilizados como insumos. A autoridade fiscal incorreu em um equívoco ao não indicar quais despesas foram aceitas ou rejeitadas, indicando apenas o montante que haveria sido aceito e o montante que haveria sido rejeitado a título desses créditos. Obrigando, então, a recorrente a fazer suposições para se defender, de forma que ela teve que recompor a sua escrita para chegar em um valor próximo àquele mantido como glosa pela autoridade fiscal. Tal deficiência também configura um vício material insanável, reconhecido expressamente pela jurisprudência desse órgão. No mérito, a fiscalização desconsiderou os créditos sob o argumento de que os serviços não estariam diretamente relacionados à produção de bens ou serviços prestados pela recorrente. Contudo, o conceito de insumo, conforme definido pelo STJ, abrange gastos direta ou indiretamente ligados à atividade econômica, desde que cumpridos os requisitos de essencialidade e relevância. No presente caso, todos os créditos tomados pela recorrente cumprem esses requisitos, de forma que não há o que se falar em glosa desses créditos.
Diante disso, requer a recorrente o reconhecimento da evidente nulidade do lançamento e o cancelamento do auto de infração e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da legitimidade do crédito de PIS e COFINS tomados. Ok. Prossigo com o voto. Tá. Preliminares. 1.1. Contradição e ausência de fundamentação. Diferenças entre o TVF e o cálculo da autuação. Neste tópico preliminar, alega a recorrente que os documentos anexos ao TVF apresentam glosas adicionais àquelas trazidas no próprio TVF, no valor de R$ 112.000, relativas às receitas de exportação imunes e outras receitas não especificadas no TVF. É o que se verifica no seguinte trecho do recurso. Em razão dessa suposta divergência entre o TVF e seus documentos de suporte, a recorrente entende ter havido cerceamento de defesa. Por essa razão, o auto de infração seria nulo, nos termos do artigo 59, inciso 2 do Decreto 70235. Ao se analisar o TVF, não é possível identificar a suposta divergência, isso porque o valor de R$ 1.490.000 não é trazido em momento algum que no texto que fundamenta a autuação fiscal, podendo-se concluir, portanto, que esse valor se trata apenas de uma interpretação que fez a contribuinte sobre alguns dos termos contidos no TVF ou de um simples erro de cálculo cometido pela empresa. O que realmente consta no TVF é que o valor dos créditos aceitos pela fiscalização foi detalhado nos demonstrativos anexados ao documento. É o que se pode verificar no seguinte trecho do TVF. Portanto, tem razão a recorrente quanto a esse ponto, inclusive no que diz respeito às informações por si questionadas. Depois, a recorrente diz que a fiscalização teria admitido como base de cálculo dos créditos um montante de R$ 16.500.000. Contudo, ao proceder à validação dos números apresentados nos documentos anexados ao TVF, esse julgador identificou que a fiscalização admitiu base de crédito superior ao alegado pela recorrente, totalizando R$ 17.500.000. B. Igualmente, também foram admitidas as retenções realizadas, bem como os créditos de compensação, conforme quadros abaixo, elaborados com base nos anexos do TVF. E aí eu fiz algumas validações e apresentei aqui no meu voto. Quanto à alegação de inclusão de receitas de receita de exportação e de outras receitas, também não procede a alegação da recorrente, conforme constatado pela DRJ. É o que se verifica no seguinte trecho da fundamentação do acórdão recorrido. E, dessa forma, sem razão a recorrente, nessa primeira preliminar. Segunda preliminar. Deficiência de fundamentação. Glosa sobre serviços utilizados como insumos. Alega a recorrente que o auto de infração possui deficiência em sua fundamentação, pois não teria pormenorizado as glosas realizadas sobre serviços utilizados como insumos, que totalizaram R$ 1.040.000, razão pela qual o auto de infração deveria ser anulado. Para chegar a essa conclusão, a recorrente aponta que a fiscalização teria deixado de pormenorizar os serviços não aceitos ao creditamento e que, por esse motivo, viu-se obrigada a articular a sua defesa com base em suposições, mas sem razão a recorrente. Ao se analisar os presentes autos, o que se identifica é que essa informação trazida pela recorrente não procede, pois há documento intitulado Aquisições de Serviços Utilizados como Insumos, folhas 1244 a 1247, em que a fiscalização faz a identificação de cada serviço que não ensejou direito ao creditamento, sendo que, ao final, o valor totaliza exatos R$ 1.040.000. Igualmente, não cabe a alegação de que a fiscalização não teria fundamentado a sua glosa em relação a esse serviço, pois, conforme é possível verificar no TVF, nas planilhas que suportaram as conclusões, a desconsideração de alguns créditos apurados sobre a contratação de serviço ocorreram porque se considerou, de forma equivocada ou não, que não se tratava de insumos, nos termos do artigo 3º, inciso 2 das leis 10.637 e 10.833, ou B, porque não foi possível identificar a natureza do serviço. Portanto, novamente, sem razão a recorrente quanto à sua alegação preliminar. E essas foram as alegações preliminares.
Vamos votar as preliminares. Doutor Márcio. Está mutado. Acompanho o relator. Doutor Rodrigo. Acompanho também. Doutora Também, Raquel. presidente. Doutora Kelly. Acompanho. Também acompanho. Vamos Bom, em frente, então. Passo ao mérito. O primeiro ponto é conceitual, o conceito de insumo. Isso salta aqui já a análise do ponto específico. Só um momento. Do conceito de insumo. A título introdutório, a recorrente esclarece que a empresa cuja atividade social envolve a elaboração de peças, vídeos e material publicitário no geral, no contexto de desenvolvimento de soluções estratégicas de comunicação. Regra geral, o material elaborado pela recorrente aos seus clientes, anunciantes, é direcionado a sites e plataformas de grande alcance, Google, Facebook, Instagram, dentre outros, TV aberta e paga e cinemas. Dito isto, a recorrente traz breves explicações sobre os motivos pelos quais determinados serviços contratados são essenciais e ou relevantes para a sua atividade e que, por isso, deveriam ensejar direito ao creditamento como insumo. A. Serviços de computação gráfica e diagramação. Relativamente ao serviço de computação gráfica e diagramação, a recorrente alega que, para a elaboração de materiais publicitários, ela contrata empresas para a realização de serviços de computação gráfica e diagramação, conforme é possível verificar no seguinte trecho de suas razões recursais. Em princípio, os serviços de computação gráfica e de diagramação, dentro do contexto do mercado publicitário, são condizentes com o conceito jurisprudencial de insumo, pois a sua subtração impede que o material publicitário seja gerado e, por conseguinte, seja oferida a receita com a prestação de serviços publicitários. Quanto à questão probatória, verifica-se que a recorrente apresenta uma tabela onde só se pode identificar nessa categoria os gastos com a contratação da empresa Alexandre Lime Xereguim, CNPJ de número tal, com gastos totalizando R$121 mil. Relativamente a esse prestador de serviço, a recorrente juntou o contrato, folhas 1379 a 1384, onde há informação de que, de fato, houve a contratação junto a esse prestador de serviço, de serviços de computação gráfica e de diagramação. Embora a DRJ tenha considerado que a ausência de informações específicas nas notas fiscais sobre esses específicos serviços impediriam o creditamento, entendo que a existência de contrato nesse sentido já seria suficiente, pois, se não há prova cabal, ao menos, há fortíssimos indícios de que todos os pagamentos realizados a esse prestador eram feitos a esse título, valendo-se aqui pontuar que ao julgador é autorizado assim decidir, face à aplicação do princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do CPC. Portanto, relativamente aos gastos com os serviços de computação gráfica e diagramação, prestados por Alexandre Lime Xereguim, voto pela reversão da glosa. Vamos ler todo e depois a gente discute. D. Soluções interativas e outros serviços. De forma genérica, a recorrente alega que contratou o serviço de desenvolvimento de soluções interativas, assim como outros serviços necessários à sua atividade empresarial, sem fornecer maiores detalhes sobre o que consistiriam tais serviços, bem como sobre o momento em que se encaixam ou se encaixariam em seu fluxo produtivo. Por exclusão, pode-se identificar que os serviços em questão seriam os seguintes, extraídos da tabela apresentada pela recorrente. Aparentemente, verificando essa tabela, os serviços em questão, A, ou estão relacionados à gestão administrativa da empresa, ou B, representam formas para o melhor atendimento ao cliente. Em ambos os casos, não se nega que se trate de serviços necessários à atividade empresarial, nem que a sua supressão geraria ineficiências capazes de afetar a geração de caixa da recorrente. Esses critérios são suficientes para ensejar o direito à dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Porém, conforme trazido aqui em tópico conceitual, a definição do termo insumo
não está atrelada à simples necessidade, mas à essencialidade e relevância do serviço contratado, atividade produtiva, valendo-se lembrar que, para ser essencial ou relevante, o gasto deve passar pelo teste de subtração, que só ocorrerá se a supressão do gasto resulta em impedimento ou gravíssimo prejuízo, o que não equivale à perda de competitividade à atividade econômica da empresa. Como a supressão desses gastos necessários não possui esse efeito, conclui-se que não se trata de insumos e que, dessa forma, a glosa deve ser mantida. C. Consultorias em educação e treinamento. Alega recorrente que incorre em gastos de educação e treinamento de seus funcionários, tendo explicado que se trata de medida necessária a torná-la plenamente sintonizada com as necessidades do mercado. Porém, não traz qualquer informação sobre a exigência desses treinamentos para, por exemplo, a obtenção de certificações demandadas por algum tipo de autoridade regulatória ou por obrigação contratual privada. É o que se verifica a seguir. Bem, dentro dessa categoria estão os seguintes dispêndios apresentados na tabela trazida pela recorrente. Como não passam pelo teste de subtração, dentro dos mesmos critérios apresentados no tópico B, esses gastos, embora necessários à atividade econômica da empresa, não podem gerar créditos de PIS/COFINS. Portanto, as glosas devem ser mantidas. D. Serviços administrativos e financeiros. Alega a recorrente que incorre em serviços de gestão financeira, fazendo alegação genérica sobre a necessidade do gasto para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Dentro dessa categoria estão os seguintes dispêndios apresentados na tabela trazida pela recorrente. Como não passa pelo teste de subtração, dentro dos mesmos critérios apresentados no tópico B, esses gastos, embora necessários à atividade econômica da empresa, não podem gerar créditos de PIS/COFINS e, portanto, as glosas devem ser mantidas. Em conclusão, diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso para reverter a glosa sobre os serviços de computação gráfica e diagramação prestados por Alexandre Lima e Xereguim. E ao voto. Doutor Márcio, como é que o senhor vota? Acompanho o relator. Doutor Rodrigo? Eu fiquei só na dúvida ali da parte que foi revertida a glosa. Porque no acórdão da DRJ, eles falam o seguinte, que os valores que foram impugnados ali, das notas fiscais apresentadas, extrapolam, inclusive, os valores do contrato formalmente assinado. E as notas fiscais não especificam quais foram os serviços, né? Porque ele sustenta aqui, vale enfatizar que o fato de existir um contrato com a indicação de um objeto não implica que necessariamente todas as notas fiscais emitidas tenham se limitado a este objeto. Nesse sentido, vale considerar que os valores das notas fiscais superam o valor constante no contrato e consta no item 3.1 desse instrumento que outros serviços que não contratado podem ser demandados ou prestados. Então, assim, lá no contrato, ele prevê que outros serviços que não estão previstos podem ser contratados. E as notas fiscais superam o valor. E, pelo que me parece aqui, pelo que eu vi, a requerente, ela nem se deu o trabalho de falar, quais foram exatamente os serviços. Ela falou assim, só apresentou o contrato. É que me parece que esse contrato ele é utilizado como um guarda-chuva da relação contratual entre as partes. E, no final das contas, seria uma espécie de pejotização, né? Pejotização em relação a esses dois serviços, diagramação e, eu acho que edição, alguma coisa assim, que, querendo ou não, estão diretamente vinculados à atividade produtiva da empresa em questão. Os contratos, qual o valor do contrato? Ele é valor determinado, é por prazo? Como é que funciona? Ele tem um valor, acho que é por prazo, quer ver? Deixa eu abrir o contrato aqui. Se eu acho aqui. É do Alexandre, né? Qual que é o... Tem a página dele aí? Gente... 1379.
1399? 1379. A contraprestação do serviço previsto pagará contratado a importação mensal de R$ 6.500. Bastante. Também não ultrapassa tanto assim, né? R$ 6.500 por mês. Me parece que isso aí foi celebrado e depois eles deixaram de renovar, né? Mas eu adotei a tese de contrato guarda-chuva. Mas R$ 6.500 e o total é de quanto aí? Não tem prazo esse contrato, não? Qual que é o prazo? Indeterminado. Acho que é isso que o Bruno falou mesmo. É um contrato, uma pejotização do serviço da pessoa lá, né? Acho que não é. Não se questionou fraude Sim, em nenhum momento, então eu considerei isso aí como verdadeiro e, portanto, dei prosseguimento. Não, tá certo. Não, dá para. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Tá. Doutora Raquel. Raquel, eu acompanho. Doutora Kelly. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou... Esqueceu do Márcio. O Márcio voltou. Já? Foi o primeiro. Já tinha acompanhado. Já tinha acompanhado. Então, ficou assim: acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos em afastar as preliminares arguidas e no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter a glosa sobre o serviço de computação gráfica e diagramação prestados pelo Alexandre Lime Xeriguin. Ação por ouvir, doutora Isabela. Bom, vamos então ao próximo item da pauta, itens 2 e 3. Bruno, são idênticos? Da BASF? Sim, são idênticos. Um é PIS, outro é COFINS. Tá ok. Então, também tem estação oral. Vamos iniciar a leitura do relatório, então, por favor. Perfeito. Eu farei a leitura do final 19. Final 19, item 2. Perfeito. Trata-se, presente caso, de pedido de compensação, PDCOMP número tal, de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido, ou a maior, no valor de R$ 1.592.000, cujo reconhecimento foi negado pelo fisco. Por bem descrever os fatos até aqui incorridos, transcreva a seguir o trecho do relatório da DRJ. A Delegacia da Administração Tributária de São Paulo emitiu despacho decisório eletrônico não homologando a declaração de compensação pelo fato de o pagamento indicado como indevido ter sido integralmente utilizado para a quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação do débito informado no PDCOMP. Na fundamentação do despacho decisório consta: fundamentação, decisão e enquadramento legal. O crédito em análise corresponde ao valor necessário para a compensação dos débitos declarados. O valor do crédito em análise, R$ 1.581.000. O valor de crédito reconhecido, 0. A partir do DARF informado para os PDCOMP objeto de análise, foram localizados um ou mais pagamentos com a seguinte utilização. Diante da inexistência do crédito, não homologa a compensação declarada no PDCOMP acima identificado, mas legal, dispositivos tais. Bom, como haver a sustentação oral por vídeo, vou adiante. Na página 4, em sessão de 30/7/2019, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Em 1/10/2019, a recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo aduzido razões semelhantes àquelas trazidas em sua manifestação de inconformidade e ao relatório. Tá. Então, deixa eu pegar aqui o vídeo.
Vocês estão enxergando o vídeo aí? Tá ok? Estão enxergando? Eu vou... Agora sim, Paulo. Corrente BASF Oi, S.A. volta. Relatoria do Dr. Bruno Minoro Tac, a quem cumprimento. Cumprimento também o ilustríssimo senhor conselheiro presidente, ilustríssimos senhores conselheiros desta colenda primeira turma e demais presentes. Bom dia a todos. Prometo ser bastante breve aqui na minha explanação. Trata-se de caso bastante conhecido dos senhores, erro de preenchimento de DCTF. A recorrente BASF apresentou 2 pedidos de compensação. Um de COFINS, utilizando-se como crédito o pagamento indevido de 1.592.000, os números aqui eu vou arredondar só para facilidade, e um outro pedido de compensação de PIS, também de crédito decorrente de pagamento, a maior ou indevido no valor de 338.000, para quitação de débitos de PIS e de COFINS, respectivamente, ambos de outubro de 2013. Despacho decisório não homologou as compensações. Manifestações de inconformidade, ambas foram julgadas improcedentes pela DRJ, em razão da ausência de apresentação da DCTF retificadora do período. Em seu recurso voluntário, a BASF, para comprovar a existência desse crédito, tanto de PIS quanto de COFINS, apresentou a DACOM, livro-razão, balancete e planilha de apuração do crédito, os quais atestam a existência de crédito de COFINS acumulado no período de julho de 2013 no valor de 1.592.000 e de PIS acumulado no período de julho de 2013 no valor de 338.000. Ocorre que, ao preencher a DCTF do período, a BASF lançou tais valores como sendo débito de COFINS e de PIS e efetuou o recolhimento via DARF no exato valor deste montante. E foi por isso que tanto o despacho decisório, Receita Federal, quanto a DRJ não visualizaram este crédito a maior. Portanto, senhores conselheiros, a recorrente BASF pede que sejam aceitos os documentos aqui apresentados em homenagem ao princípio da verdade material como suficientes para as compensações pleiteadas. E pede, portanto, pelo provimento dos recursos voluntários apresentados. Muito obrigada pela atenção e desejo uma boa sessão a todos. Um momentinho, pessoal. Pessoal, só o presidente Regis estava ligando aqui, atendendo aqui agora. Bom, vamos ao voto, então. Perfeito. Bom, nesse meu voto eu já adianto que eu recomendo a conversão de julgamento em diligência. Procedo à leitura. Em sua peça recursal, a recorrente faz as seguintes alegações e esclarecimentos. A. O crédito apontado no pedido de compensação diz respeito a um erro de procedimento adotado pela empresa que, por um erro de interpretação, considerou como débito de COFINS. O COFINS, valor que, na realidade, representaria crédito do tributo, vinculado a operações de importação. Com base nesse erro, a empresa procedeu ao recolhimento indevido de R$ 1.500.000. C. Após revisão de suas obrigações acessórias, a empresa identificou que o débito informado na DCTF para a competência de 7 de 2013 não convergia com as informações constantes no TACOM e em memória de cálculo do mesmo período, razão pela qual fez o pedido de compensação fundado em débito tributário. D. A empresa admite que as informações contidas nas DCTFs
tanto a original quanto a retificadora, não refletem essa narrativa. Contudo, diz ter apresentado documentos suficientes para a comprovação do quanto alegado. De início, é relevante destacar que o princípio da verdade material autoriza que, em sede de contencioso administrativo, eventuais erros nas informações prestadas em DCTF podem ser supridos, mas, para isso, é necessário que o contribuinte apresente documentos que infirmem a sua declaração inicial, já que, de acordo com o entendimento do STJ, apresentado na súmula 436, a entrega da declaração pela contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Ou seja, nesse cenário, o ônus probatório é inteiramente do contribuinte, conforme artigo 373, inciso 2 do CPC. Dessa forma, para que se dê início a uma investigação mais aprofundada em busca da verdade material, é necessário que o contribuinte tenha apresentado documentos e explicações completas e condizentes antes da realização do julgamento, pois é só diante da aparente forte consistência das informações que é autorizado ao julgador superar o formalismo processual. Sendo assim, não se estende a investigação por diligência ou perícia quando o contribuinte faz meras alegações, mas deixa de apresentar os documentos necessários para suportá-las. Também, essas medidas investigativas não ocorrerão se o contribuinte junta uma enormidade de documentos, mas deixa de organizar as informações necessárias para o adequado entendimento do caso, sendo esse, aliás, o entendimento padrão deste egrégio CARF. No presente caso, a primeira coisa que se constata é que realmente chama atenção é de que o valor recolhido para a competência de 7 de 2013, R$ 1.592.000, é exatamente idêntico ao informado em DACOM original do mesmo período, portanto, transmitida antes de qualquer fiscalização, mas com natureza de crédito em favor da contribuinte, conforme é possível identificar na ficha 25B, folha 78, documento juntado com a manifestação de inconformidade. Conjuntamente a isso, a recorrente também juntou a memória de cálculo da apuração das contribuições de PIS/COFINS para o período, DOC 013 do recurso voluntário, bem como o livro razão vinculadas a essas informações, DOC 02 do recurso voluntário, onde, novamente, é apontado o saldo credor em favor da contribuinte. Diante da existência de explicações e de documentação que aparentemente confirma a alegação feita pela contribuinte, voto aqui por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem analise a consistência dos documentos apresentados, intimando a contribuinte para a complementação das informações, caso assim julgue necessário, e, ao final, elabore relatório fiscal conclusivo, facultando a recorrente o prazo de 30 dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto 7574. Posteriormente, devolva-se os autos a este egrégio CARF para a conclusão do rito processual. E ao voto. Esse razão aí, dona Sexta, são nesses arquivos não pagináveis, né? São essas planilhas de Excel. Sim, exatamente. São as planilhas do RB, né? Isso, é o segundo não paginável. Tá. O primeiro seria a memória de cálculo. O segundo é a planilha de base de cálculo, é o primeiro. Isso. O primeiro é a memória. A razão é o primeiro. Márcio, como é que o senhor vota? Eu acompanho o relator. Doutor Bruno. Ele é o relator. Doutor Rodrigo. Acompanho. Doutora Raquel. Também. Doutor Kelly. Acompanho. Eu vou acompanhar também, mas com um pezinho atrás. Para mim, o crédito principal aqui é o crédito de importação, né? Que ele, eu não estou achando aqui o que ele alega de crédito de importação. Acho que ele vai ter que era o mais fácil comprovar, bastava colocar as DIs aí e o recolhimento, que tem recolhimento.
Porque a importação só dá crédito se houver recolhimento. Não é questão... O crédito é vinculado ao pagamento. Se não tiver pagamento, não tem crédito. Não tem discussão. Ou é incidente, tem pagamento, tem crédito, ou não é incidente, não tem pagamento, tem crédito. Então, eu quero muito mais fácil ele comprovar o crédito de importação. Mas vai cair nisso aí. A Receita tem os documentos das DIs. Só pegar as DIs, que se tem DI desembaraçada, vai ter lá o valor recolhido. Pois é. Então, Paulo, você está compartilhando sua tela. tô? Sim. Agora saiu. Ok. Então, ficou assim, resolve os membros colegiados por unanimidade de votos, sem combater julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Esse aqui eu replico para os dois, correto, doutor Bruno? Perfeito. Então, casos idênticos. Tá. Então, com isso, nós encerramos as sustentações. Vamos, então, ao item 4 da pauta, Carbogás. Doutora Kelly. Eu não peguei ainda o processo. Está na pasta? Eu mandei tanto na pasta T quanto no e-mail, doutor Márcio. Vou pegar aquele pasta T. Carbogás, está aqui. Pode dar início. Todos têm acesso ao voto? Para fins de economia processual, adota o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar os fatos que motivaram a autuação. Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a pessoa jurídica, Carbogás, para exigência de crédito tributário no montante X, assim distribuído, e aí exige opção de PIS e COFINS. O procedimento fiscal teve início com o termo de intimação fiscal lavrada em 27 de fevereiro de 2013 e com ciência em 7 de março de 2013. A fiscalizada foi cientificada de que os valores das contribuições para o PIS e COFINS no período de apuração de março de 2010 não se encontravam declarados em DCTF. Em decorrência das divergências constatadas, a contribuinte foi intimada na forma para, no prazo de 20 dias, esclarecer por escrito as omissões acima apresentadas relativas ao imposto de renda, contribuição social do primeiro trimestre de 2010, primeiro e segundo de 2010, PIS e COFINS de março de 2010, apresentar livro caixa diário, bem como informar se houve compensação. E aí informa que o início do procedimento fiscal é em 27 de fevereiro. Em resposta, a contribuinte informou que promoveu retificadoras de DCTFs relativas às competências de março e junho de 2010, conforme texto abaixo colacionado. Em 20 de março e 25 de março foram enviadas as retificações das DCTFs relativas à competência de março e junho de 2010, tendo em vista que houve equívocos cometidos no preenchimento delas. A referida retificação abrange a correção dos valores, bem como do PIS e COFINS na competência de março de 2010, conforme valores abaixo apurados. Equivocadamente não foram recolhidos nem declarados em tempo, aguardando o processamento da DCTF no estado de informações para pedir parcelamento. Os valores foram recolhidos e não declarados tempestivamente, e as diferenças recolhidas em maio de 2011 com multa e juros contra a DCTF retificador em março de 2013. Em 15 de abril de 2013 foi lavrado o termo de intimação fiscal pela qual o contribuinte foi cientificado pela fiscalização que, durante o procedimento, não serão aceitas as apresentações de DCTFs retificadoras, nem a solicitação de parcelamentos, devendo o contribuinte aguardar o encerramento do procedimento para adoção de qualquer providência. Assim, as autuações de PIS e COFINS delas com aplicação de multa de 75% para março de 2010, sobre as quais se gerarão os acréscimos legais.
e as ciências dos lançamentos ocorreram em 3 de maio de 2013. Em impugnação, a recorrente aduz que os lançamentos foram apresentados em documentos separados na mesma data, em junho de 2013, não obstante terem sido documentos individuais. Ambos contêm basicamente os mesmos argumentos, podendo ser relatados da mesma forma. Ela apresenta a mesma impugnação. Apresenta doutrina e jurisprudência sobre a validade de atos administrativos e alegou a não observância de princípios basilares da administração pública tributária. Asseverou que atendeu a intimação enviando as retificadoras da competência de março de 2010 para que apresentamos os trechos, né? Ademais, em 20 de março, foram enviadas retificadoras relativas à competência de março e junho, tendo em vista que houve mero equívoco cometido no preenchimento delas, sem qualquer má-fé. Eis que todas as movimentações foram devidamente informadas nas declarações de ajuste. Portanto, dentro do prazo de 20 dias, foram regularizados todos os equívocos e observados os impostos a pagar. Pleiteou-se parcelamento dos débitos, que fora deferido em 10 de abril de 2013 e pago religiosamente em dia. A defendente agiu em plena conformidade com o que for indicado e imposto pela administração pública, esse documento formal, subscrito por agente competente, sendo surpreendida, mesmo regularizando todos os pontuais equívocos em sua contabilidade fiscal e pagando os débitos via parcelamento formalmente deferidos. Houve, sem sombra de dúvida, mesmo a hora defendente ter cometido equívocos pontuais, sem qualquer má-fé, concessão de prazo pelo auditor e a administração pública para regularizar, sob pena de lavrar o auto. Então, aí ela sustenta, né, que o prazo de 20 dias tinha sido concedido para ela sanar as irregularidades e não simplesmente para apresentar as informações e documentos. Aí, em seu pedido, a impugnante requeriu que fosse julgado improcedente o auto de infração, arquivando e processou aprovar por todos os meios de prova, inclusive novas juntadas de documentos. Acho que eu pulei uma parte. A DRJ julgou improcedente, acho que faltou uma parte aqui, depois eu coloco. A impugnação, por entender que não foi concedido esse prazo, equivocou-se e manteve nos exatos termos da fiscalização. A recorrente apresenta recurso voluntário, pleiteando os mesmos argumentos e anexando também os comprovantes de parcelamentos. É o relatório. Deixa eu marcar isso aqui que eu vou ter que trocar aqui uma coisa. Um minuto. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser admitido. Como relatado, cuida-se de procedimento de revisão de declaração em que se apurou o recolhimento a menor de PIS e COFINS relativo ao período de março de 2010. Contudo, a controvérsia nos autos não decorre dos valores apurados em si, mas o fato de que, após ter sido cientificada em março de 2013 sobre o termo de estimação fiscal lavrado, em 27 de fevereiro de 2013, e de que os valores de contribuições do referido período não se encontravam declarados em CTF, devendo no prazo de 20 dias esclarecer as omissões e apresentar livros contábeis, a recorrente entendeu por bem reconhecer as divergências e realizar a retificação das DCTFs, mesmo após o início da ação fiscal, requerendo parcelamento sobre os valores não recolhidos. Tanto a RFB quanto a DRJ não aceitaram a retificação da DCTF, por ter sido realizada após o início da ação fiscal, e em sede recursal, a recorrente insiste no argumento da inobservância ao princípio da confiança e violação ao sistema jurídico brasileiro. Afirma que agiu em conformidade com o que foi concedido pela fiscalização, que teria concedido prazo de 20 dias para regularização das pendências, sob pena de se lavrar o auto de infração. Assim, a retificação do DCTF e o parcelamento seguiu a orientação da RFB, razão pela qual não poderia ter sido lavrado o auto de infração. Pois bem, conforme se infere das razões recursais apresentadas pelo recorrente, não há qualquer outro elemento ou argumento diferente que já tenha sido apresentado em impugnação e apreciado pelo acordo recorrido. Ao contrário, a recorrente insiste em invocar o único argumento de que houve inobservância ao princípio da confiança, pois, no seu entendimento, a intimação do início da ação fiscal e para prestar esclarecimentos de 20 dias seria uma oportunidade para sanar as irregularidades antes da autuação.
Assim, considerando que se trata de réplica das razões impugnatórias, que também em recurso voluntário não foi apresentado qualquer argumento ou documento apto a afastar as conclusões apuradas no processo de fiscalização e de que a decisão do DRJ foi acertada ao manter o lançamento, adoto, em relação ao mérito da autuação, como fundamento no presente voto, nos termos do artigo 114, parágrafo 12 do RICARF. Aí eu vou ler só uns trechos da decisão. A exigência da intimação com fim de apresentação de justificativas sobre os indícios de infração levantados na auditoria teve por fim a análise dos fatos, que, em sendo suficientes em conformidade com a norma tributária para afastar as infrações indicadas, certamente não se implementariam os lançamentos de ofício ora impugnados. Cabe destacar que a intimação a impugnante determinando o início do procedimento fiscal com ciência em 7 de março de 2013, conforme folha 37, suspendeu a espontaneidade a partir daquela data. Trouxe o termo de intimação fiscal de folha 39 em razão do disposto do artigo 9º da IN 974/2009, a seguir tratada com mais detalhe, a autoridade fiscal informou que o contribuinte que durante o procedimento não serão aceitas as apresentações de DCTF certificadoras, nem a solicitação de parcelamentos, devendo o contribuinte aguardar o encerramento do procedimento para adoção de qualquer providência. Assim sendo, a atividade de lançamento vinculada nos termos do artigo 9º da IN 974, que dispõe sobre declarações de débitos e créditos federais, DCTF, vigente à época dos fatos, e determina que a DCTF retificadora não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos de impostos e contribuições em relação às quais a pessoa jurídica tenha sido intimada do início do procedimento fiscal. Assim, a autoridade fiscal lavra os autos de infração de PIS e COFINS pelas infrações detectadas no curso do procedimento fiscal. Aí dispõe exatamente no que traz, colaciona o que é o artigo 9º. Em relação ao sobredito, destacamos que a exceção configurada pelo parágrafo 4º do artigo 9º, pelo qual, existindo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar a declaração retificadora, entendimento à intimação fiscal e nos termos dessa. Quanto ao contexto das contribuições e PIS e COFINS no período de março de 2010, os declarados de DCTF retificadores dos pagamentos existentes, a fiscalização informou nos autos de infração correspondentes falta ou insuficiência de recolhimento de COFINS e falta e insuficiência de recolhimento de PIS e não declarados. Verifica-se a retificadora de março de 2010, no que refere ao PIS e COFINS, não foi aceita por ter sido apresentada após o início do procedimento fiscal e por não existir em pagamentos dessas contribuições em período anterior ao início do procedimento. Assim, as autuações dessas contribuições deram-se em valores de principal, sobre os quais aplicou multa de 75%, incluindo os acréscimos legais, conforme demonstrado. Sim, reafirmamos que a impugnante se equivocou quando inferiu que a razão da intimação do fisco com prazo de 20 dias para que as justificativas requeridas fossem apresentadas. Isso se configuraria uma promessa administrativa consubstanciada na possibilidade de regularizar as pendências, sem que houvesse necessidade de autuação, e que, assim, a retificadora de DCTF, com a inclusão dos tributos não declarados anteriormente sobre as quais se encontrava intimada, seria aceita. Com a ciência da intimação, deu-se início ao procedimento fiscal e que retirou o benefício da denúncia espontânea dos termos do artigo 7º, existe um decreto 7235, combinado com o artigo 138 do CTN. Então, basicamente, a controvérsia não teve pagamento anterior de PIS nem de COFINS que pudesse levar à aceitação da DCTF, né? Se foi um pagamento a maior e tão somente esquecimento, e, na verdade, ela não declarou e não recolheu. Então, ela retificou dentro do prazo e requereu um parcelamento que, estranhamente, foi até aceito, porque acho que à época não existia a trava na retificação das declarações, foi em 2013. Então, esse parcelamento foi aceito, mas também não é possível identificar nos autos de forma tal que esse parcelamento seja relativo a esse período. É tudo muito fechado. Mesmo que for, não tem problema, não. Esse valor vai ser imputado ao auto de infração. Não sei. Sim, obviamente não vai abrir mão da multa de ofício, né? Vai ser imputado com multa de ofício. Não vai. Essa questão também fica difícil porque ela foi reparcelando nas outras leis.
Ela foi incluindo em parcelamento da 14941, depois no refis da reabertura da 2014. Então, você não consegue pegar esse lastro. Não sei como que isso vai ser feito lá em apuração. Ela vai Mas, ter que enfim, peticionar lá depois na liquidação do acórdão do voto, do débito, para considerar os valores parcelados para abater do alto. já em relação ao argumento de que a multa aplicada é exorbitante, igualmente aos demais argumentos, não há qualquer fundamento e provas aptos a descaracterizar. Ao contrário, a recorrente insiste em invocar princípios constitucionais da confiança e boa-fé objetiva. Assim, também, nesse ponto, adota os fundamentos da decisão recorrida. A multa aplicada ao presente caso deu-se por estrita vinculação legal, assim, a autoridade fiscal verificando a procedência para a constituição dos créditos do PIS e COFINS por lançamento de ofício sob o fundamento legal do artigo 44 da Lei 9.430, aplicou a multa de ofício no percentual de 75%. Afastar a aplicação da multa por considerá-la exorbitante exigiria o exame de norma legal em face de disposições constitucionais, o que, sem dúvida, caracteriza o controle de constitucionalidade da lei, que é atividade incerta no âmbito da competência exclusiva do Poder Judiciário e no sistema difuso, centrada em última instância, conforme estipula o artigo 102 da Constituição Federal. Acrescente-se que, em relação à violação do sistema jurídico brasileiro, isso já é o meu voto, por afronta à confiança e boa-fé objetiva, é imperioso destacar que a análise implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico. Nesse sentido, a súmula número 2 no CARF. Nesse sentido, por não caber este colegiado apreciar tampouco afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto. Por fim, argui o recorrente que não consta nenhuma vez a palavra parcelamento ou pagamento no respeitável acordo, e como se denota na defesa e documentos apresentados, ficou comprovado nos autos que a defendente parcelou e pagou tributos cobrados nos autos de infração e seguintes, né, que é o argumento que ela traz em recurso voluntário. Ocorre que tanto a RFB quanto a TRJ entenderam por considerar a STF retificadora apresentada após o termo de justificação fiscal, o que, consequentemente, torna sem efeito os tributos ali lançados e parcelamentos relacionados. Nesse sentido, segundo, inclusive, a orientação da autoridade fiscal no sentido de que deveria aguardar a finalização do procedimento para sanar as irregularidades, a recorrente deveria ter solicitado a restituição dos pagamentos indevidamente realizados, é o que eu penso por não ter sido alocado. Assim, ademais, é importante mencionar que os documentos apresentados em impugnação e os comprovantes de parcelamentos anexados ao presente recurso que se reportam, inclusive a programas de parcelamentos posteriores aos fatos, não permitem verificar se tratam de valores aqui discutidos. Diante do exposto, você conhecer parcialmente do recurso voluntário na parte conhecida por negar provimento. Eu só não sei se compensa mencionar essa questão de deveria pedir restituição, porque eu não sei se na prática é isso mesmo. Eu acho que nesse caso aí ele vai pedir abatimento do. Eu não consegui achar a vinculação no processo, e olha que eu tentei, mas... Isso aí vai ser feito na arrecadação mesmo. E como eu teria que apreciar essa parte, senão ela vai interpor embargo de declaração por omissão. Não, eu faço só você colocar a última frase só, que ela deveria ter solicitado restituição. Tá. Torna-se sem efeitos parcelamentos relacionados. Vou deixar até aqui, então. Até sanar irregularidades, ponto. Aí essa última frase, deveria ter solicitado restituição, aí é uma orientação jurídica, não sei se a gente quer fazer isso aqui em volta. Eu acho que ela vai ter que pedir a revisão do parcelamento para poder restituir esses valores aí. Não vai restituir, não. Isso aí é parte do débito. Ela vai só abater o alto. Se ela conseguir provar a origem, sim. Só que como ela fez quitação antecipada, ela traz esses documentos e é por montante, eu acho difícil esse cruzamento. Faz o rateio com as competências que foram pagas, né? Se for possível. Ao definir o montante de cada competência, aí imputa a auto-infração. Eu vou deixar só até essa parte aqui, então, sobre que deveria ter aguardado o procedimento para sanar as irregularidades. Tá, ok. Márcio, como é que o senhor vota? Doutor Bruno? Acompanho. Doutor Rodrigo? Acompanho o relator.
Doutora Raquel, Também acompanha a relatora. também acompanha. Então, por unanimidade, conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Bom, com isso, nós encerramos a pauta da manhã. Quer encerrar agora ou quer adiantar algum processo à tarde? Pois não, Raquel. Os meus têm sustentação? Só o da Tem. grana. Ah, Os outros dois, não. A Podia gente pode, antecipar o meu da Premiere, Paulo. pode antecipar a Premiere e pode antecipar o Cooperativa Médico Videira. O cooperativo eu acho que vai dar discussão. Eu prefiro deixar ele para o início. Então, quer antecipar o Premiere? pode ser. Eu vou pôr ele na pasta aqui 1 minuto. Tá. Kelly, você consegue mandar por e-mail também? Consigo. Perfeito, obrigado. E, presidente, eu Gente, já pessoal, vou. só 2 minutinhos, tá? Pra gente dar uma pausa hídrica. Tá, vou ao toalete, beleza. Enquanto isso, eu vou mandar Kelly aqui. falar. Tá ok. Você mandou pela pasta T ou pelo e-mail? Eu mandei no e-mail. Eu Ah, estou tá. colocando a pasta até agora também. Ah, tá.
Fabiano, Sim, presidente. você pausou a reunião? Sim, Tá, obrigado. de nada. Presidente, você poderia me passar a ordem de votação rapidinho? Sim. Pode Doutor Márcio, doutor Márcio, Bruno, doutor Bruno, Rodrigo, doutora Rodrigo, Raquel, doutora Raquel. Kelly e eu. Obrigado. Obrigada, pessoal. Kelly, vamos então ao relatório. Fabiana, pode retomar, por favor, a gravação. Ok, presidente. Cuida-se de autuação de PIS e de COFINS, que, segundo o termo consta no termo de verificação fiscal que acompanha, foi verificado que o sujeito passou por valores a pagar de título de PIS e COFINS nos demonstrativos no DACOM, referente aos meses de maio, outubro e novembro de 2009, mas não declarou esses valores em DCTF, nem realizou o recolhimento ou compensação dos mesmos. Assim, procedeu-se o lançamento de ofício para a constituição dos créditos tributários e as contribuições não declaradas. Foi cientificado do lançamento e apresentou uma impugnação afirmando que os valores apurados foram objeto de crédito presumido de insumos não informados como dedução no DACOM, em virtude de erro formal no preenchimento desse demonstrativo. Apresenta planilha de cálculo desses créditos que deveriam ter sido considerados. Alega que a notificação poderia ter efeito de correção e não de cobrança efetiva de um débito inexistente, nos termos do artigo 111 do CTN, que determina interpretação literal nos casos específicos, suspensão e exclusão. Assevera que no presente caso houve quebra do princípio da interpretação literal da lei tributária e do princípio da legalidade, e ao final afirma que disponibilizou todos os documentos necessários à conclusão de que hora se apresenta e requer procedência do auto. Em análise da impugnação apresentada, a DRJ entendeu por julgá-la improcedente por ausência de provas. Inconformado, o recorrente apresenta recurso voluntário com os mesmos argumentos apresentados em manifestação, no sentido de que a diferença apontada decorre de créditos presumidos de insumos que não foram informados como dedução do DACOM em virtude de erro material, quando do preenchimento demonstrativo, sendo que a planilha com os cálculos dos créditos de insumo comprovaria a diferença. É o relatório. Posso ao voto? Vamos ao voto. Como relatado, o uso de procedimento de fiscalização que constatou que a recorrente apurou valores a pagar a título de PIS e COFINS no DACOM, referente aos meses de maio e outubro de 2009, mas não declarou esses valores em DCTF, nem realizou o recolhimento ou compensação dos mesmos. Assim, procedeu-se o lançamento de ofício com a constituição do crédito tributário correspondente. Em sua defesa, a recorrente sustenta que a diferença decorre de mero erro formal, uma vez que deixou de informar no DACOM crédito presumido de insumos como dedução. Para comprovar suas alegações, apresenta a planilha de cálculos de crédito de insumos que deveriam ser considerados e resultariam em inexistência de valores a recolher. Ao analisar os argumentos, a DRJ reconhece que o valor probatório do DACOM não é absoluto e que as informações ali prestadas poderiam ser afastadas em virtude de erro formal, como apontado, desde que devidamente comprovadas, o que não ocorreu, já que a recorrente não trouxe aos autos provas para afastar os valores das contribuições a pagar informadas, e se limitou a mencionar a existência de créditos presumidos de insumos, sem demonstrar a origem e a natureza destes com documentos hábeis, tais como notas de aquisição, notas de serviço, dentre outros. Em recurso voluntário, a recorrente aduz que a decisão está equivocada ao não aceitar a planilha, onde se comprovou que os valores apurados pela fiscalização são créditos presumidos de insumos não informados no DACOM por mero erro no preenchimento. Insiste no valor probatório da planilha apresentada e que todas as informações foram retiradas dos seus livros contábeis, controle de apuração dos tributos. Além disso, afirma que demonstrou que a apuração dos créditos foi feita por meio de documentos comprobatórios, tais como as notas fiscais e recibos de aquisição de insumos, comprovantes de despesas de energia e aluguéis, dentre outros. Vejamos. E aí eu colaciono aqui uma parte do que ela traz no recurso. Ocorre consultando aos autos, verifica-se que tanto em impugnação como agora em sede recursal,
não houve apresentação dos respectivos livros contábeis e documentos aptos a comprovar a existência desses créditos presumidos de insumos para fins de dedução dos valores não informados no DACOM, ou seja, não há provas das alegações do recorrente. Aí, assim, considerando que se trata de réplicas, de novo, da impugnação, né, que também em recurso não foi apresentado qualquer argumento, eu reproduzo a decisão da DRJ. Então, assim, ela fala que fez a planilha com base nos livros fiscais, mas esses livros, essas notas não foram apresentadas em momento algum, nem impugnação, nem agora em sede recursal, e ela a único argumento são créditos de insumos, mas não fala quais são os insumos, o fundamento legal de que insumos são, e apresenta meramente uma planilha. Então, mais ou menos, mantive a decisão, que é, de fato, o valor probatório do DACOM não é absoluto, né, que é possível, de fato, afastar as informações ali com provas, mas que o sujeito passivo não apresentou essas provas. Então, eu conheço do recurso e nego provimento por ausência de prova. É como voto. Doutor Márcio. Eu acompanho a relatora. Doutor Bruno. Com a relatora. Doutor Rodrigo. Acompanho. Doutora Raquel. Também acompanho. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso voluntário. Raquel, quer tentar fazer o Cooperativa? Qual? Cooperativa Videira? Quero não. Ah, não, é da Kelly. Ai, que susto. Eu falei, será que eu esqueci de novo? Só para saber se estava prestando atenção. Misericórdia. Vou deixar a cooperativa para a volta, Paulo. Tá bom. Mas então, o que eu queria pedir, presidente? Sim. Estou com uma intercorrência pessoal de criança, ansiosa, e eu queria saber se a gente pode retornar às 14h30. Podemos. Minha filha tem uma apresentação na escola. Alguém tem alguma objeção? Eu não tenho, não, mas eu só tenho um porém que eu preciso terminar às 18 em ponto. Não, o meu é rapidinho. Ponto. 17, o meu é só um processo, vai julgar todos. O meu da cooperativa, eu também achava que ia dar, mas eu acho que não vai dar, não. O meu é tranquilo, sim. Bom, pelo menos eu acho. Não, acho que vai ser tranquilo. Acho que no máximo 1h30 a gente encerra. 2 horas no máximo. A diferença são rubricas, uma tem mais, outra tem menos. A gente pega, olhei um por um, a gente pega um e mata tudo. Se vocês quiserem discutir alguma coisa do PV... Vai sobrar tempo à tarde ainda. E à tarde a gente discute alguma coisa do PV, se tiver alguma coisa. Quer encerrar primeiro, presidente? A gente continua conversando? Sim. Não, então, Fabiano, pode declarar encerrada a sessão matutina. Fabiana, pode encerrar a gravação, por favor? Kelly também.